Fala, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como vai os estudos? E aí, conseguiram fazer os exercícios, acompanhar todo o conteúdo? Nós estamos aqui para a nossa terceira aula de Religião, Ética e Filosofia, mas antes de adentrarmos ao nosso conteúdo de hoje, eu quero revisar um pouco com vocês o que nós vimos nas aulas anteriores. Na aula anterior, nós falamos sobre um filósofo muito importante na história da filosofia. Vocês ainda lembram? Sócrates. Muito bem. Nós falamos sobre Sócrates e nós vimos que ele criou um método de análise do conhecimento, um método para poder conhecer a verdade como de fato ela é. Vocês ainda lembram como se chamava esse método? O método de Sócrates chamava-se maiêutica. E vocês ainda se lembram por que ele deu esse nome? Bom, isso aí eu vou deixar para vocês pesquisarem outra vez. O que eu quero falar para vocês sobre o método de Sócrates é que, como nós vimos na aula anterior, ele se divide em duas etapas. A primeira, que chama-se ironia, e aí não tem nada a ver com ser irônico, como nós conhecemos na nossa cultura, mas para Sócrates a ironia era exatamente aquela parte do método em que ele levava o seu interlocutor a desconstruir os seus conhecimentos, até o momento em que o indivíduo ele dizia que não sabia essencialmente sobre aquilo que estava sendo debatido, e aí então, quando o seu interlocutor chegava a essa compreensão de que não conhecia a respeito das coisas como elas de fato são, ele ia para outra parte do método, que é a maiêutica, que, em outras palavras, é dar a luz a um novo conhecimento, a um conhecimento mais essencial, a um conhecimento mais amplo e verdadeiro do que aquele que anteriormente foi desconstruído, pelo filósofo. Bom, é importante que vocês tenham isso em mente, porque agora nós vamos falar sobre uma outra questão muito interessante e muito buscada por Sócrates, que é o conceito. Mas antes de vocês fazerem isso, eu lembro aqui a vocês que nós deixamos uma atividade para que vocês, de igual modo, ou parecido com a maiêutica, vocês pudessem criar um objeto, uma expressão de arte, ou um texto, uma poesia, que expressasse aquilo que você deseja muito conhecer, aquilo que você deseja muito ter conhecimento a respeito de. Então, se você fez, eu peço que vocês tirem foto aí, posta lá no Instagram do Colégio Bethel Brasileiro, marca a escola, para que a gente possa ficar sabendo de como vocês têm acompanhado essas aulas. Se você fez isso, beleza. Vamos adiante, página 422 a 423, que é a página onde encontra-se o nosso conteúdo de hoje. Sócrates, ele se dedicou muito a buscar um conhecimento verdadeiro. E para isso também ele falou a respeito do conceito. Antes de falarmos um pouco como isso se dava na mente de Sócrates, é importante a gente saber o que é conceito. Pega um dicionário, se você tiver aí na sua casa ou na internet, e pesquisa o que é conceito. Quando você fizer isso, você volta para cá e aí nós vamos perceber que o dicionário Aurélio, ele vai dizer que conceito é a formulação de uma ideia por palavras. É uma definição, é um pensamento, é uma ideia. É uma ideia escrita, definida por meio da linguagem ou por meio da palavra. Em busca dos conceitos das coisas, Sócrates ele também estava tentando buscar uma verdade concreta. Por quê? Porque vocês lembram que nas nossas aulas anteriores nós falamos sobre os sofistas. E para esse grupo de filósofos sofistas, a verdade era relativa. Não tinha muita importância em se alcançar uma verdade concreta e objetiva. Para Sócrates é diferente. A verdade não é relativa. Para Sócrates, existe sim uma verdade concreta dos conhecimentos.
E é essa a verdade que Sócrates deseja alcançar. Para isso, ele busca os conceitos das coisas, ou ele trabalha a partir dos conceitos das coisas. O que é que ele fala sobre isso? Ele diz que as pessoas devem buscar o conceito das coisas, aquilo que de fato elas são, não se contentar com as definições simples. Então lembra do método de Sócrates, que ele levava o seu interlocutor a declarar a simplicidade dos seus conhecimentos para, portanto, na segunda fase do método, buscar um conhecimento daquilo que as coisas são de fato. Pois bem, Sócrates também tentava fazer isso a partir do conceito de todas as coisas. Nessa busca pelo conceito, o filósofo ele não estava interessado em buscar exemplos, por exemplo, de amizade. Vamos aqui usar o exemplo da amizade. Ao falar de amizade, Sócrates ele não estava interessado que as pessoas viessem apresentar exemplos de amizade, porque para ele as amizades como elas acontecem no relacionamento de pessoas, elas não nos dão um conhecimento da amizade como de fato ela é. Sócrates ele quer saber o que é a amizade em si, e para isso ele diz que nós devemos buscar um conceito profundo do que é amizade. Bom, eu sei que vocês estão em casa, distante dos amigos, né? Não podem se encontrar, conversar, a não ser que seja pelos meios de comunicação social na internet. Mas nós vamos falar aqui um pouco sobre amizade. E aí tem algumas questões que nós devemos responder. Você já parou para perceber o que significa amizade? Você já parou para pensar um pouco sobre amizade e o que é amizade? Então, se você não fez isso, escreve aí no teu caderno, bota aí sim a pergunta, o que significa amizade, e tenta dar aí um conceito para amizade, um conceito seu, né? Que se construa na sua mente, sem precisar de pesquisas. Bom, eu poderia dizer aqui que a amizade, para ser assim bem simples, é um relacionamento entre pessoas, entre duas pessoas, por exemplo. Aí nós temos a segunda pergunta. Ser amigo é o mesmo que ser colega? Você já parou para pensar nisso? Como é interessante. Será que ter um amigo é a mesma coisa que ter um colega? Bom, se pensarmos na compreensão comum que nós temos no nosso contexto, eu diria que não. Eu diria que a amizade é um relacionamento mais profundo, mais íntimo, e que o coleguismo seria um relacionamento não tão profundo, seria um relacionamento mais superficial. Aí nós temos outra. O que é necessário para que duas pessoas sejam amigas? Bom, se nós chegarmos à conclusão que ser amigo é diferente de ser colega, o que é necessário para que duas pessoas sejam amigas? Antes de nós avançarmos aqui com o nosso slide, eu quero que você venha comigo aqui no quadro, porque é uma canção muito antiga. Eu lembro que quando eu fazia a 4ª série na época, a professora trouxe essa música para a sala de aula para que a gente pudesse pensar a respeito dela e fazer um exercício. Eu queria só que vocês notassem comigo aqui algumas questões importantes. O nome é Canção da América, o compositor é Milton Nascimento, se não me falha a memória. Mas olha só, uma parte do primeiro refrão da música diz assim: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. O que o autor da canção está querendo nos dizer? Está querendo nos dizer que a amizade ela é algo tão importante e singular, diferente do coleguismo, que ela deve ser algo que deve guardada ou protegida de maneira segura, de maneira íntima, debaixo de 7 chaves. E o que é que ele quer dizer com debaixo de 7 chaves?
ele explica depois, dentro do coração, de maneira íntima, de maneira segura, guardada. Então, uma outra parte do segundo refrão, ele diz assim: amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Ele poetiza um pouco mais a canção e diz que este coração é a parte das nossas emoções, né, do nosso íntimo, que deve estar muito bem preparado para que essa amizade ela possa ser guardada, ela possa ser internalizada. Bom, já pensou o que é necessário para que duas pessoas elas se tornem amigos dessa maneira? Há três conceitos do que é necessário para uma amizade. O primeiro é que nada é necessário. Então não se precisa de nada além do relacionamento e deixar as coisas acontecerem para que duas pessoas se tornem amigas. Esse conceito aqui de amizade ele é mais simples, ele é mais deixa as coisas acontecerem como elas quiserem acontecer. Mas há um segundo conceito do que é necessário para que duas pessoas se tornem amigas: os gostos parecidos. Então a pessoa, nesse sentido aqui, seleciona os seus amigos a partir daquilo que ela gosta de escutar, por exemplo, de música, a partir daquilo que ela gosta, por exemplo, de ler livros, de assistir em filmes. Então há aqui uma seleção de amizade. Amigos, eles são escolhidos a partir daquilo que nós temos em comum um com o outro. Bom, fulano, ele gosta das mesmas coisas que eu gosto, então há aqui uma oportunidade de relacionamento porque os nossos gostos são parecidos. Bom, interessante essa parte, mas talvez ela não seja tão profunda para aquilo que significa a amizade. E é aqui que nós entramos na terceira coisa necessária para a amizade, que é a virtude. Esse aqui diz que as pessoas elas não precisam ter o mesmo gosto das coisas para serem amigos. Elas podem compartilhar de gostos e preferências diferentes, porque na verdade e no final das coisas não são as qualidades ou os defeitos de uma pessoa que os une dentro de uma amizade, mas o que os une é a virtude, é a amizade em si. O que os une é uma compreensão da graça de Deus, que escolhe pessoas independente dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, das suas qualidades e chama para perto de si. Então, dentro dessa virtude, a amizade deve refletir essa graça de Deus. A amizade, dentro disso, ela não deve ser mantida a partir daquilo que nós gostamos ou daquilo que não gostamos. Ela não deve ser mantida a partir dos defeitos, até porque todos nós temos defeito. Já pensou se nós fôssemos selecionar as pessoas a partir do gosto, das preferências ou dos defeitos? Talvez nós estivéssemos solitários hoje. Então, a amizade, ela depende somente da virtude. Independente do que nós gostamos, independente dos nossos defeitos, nós podemos ter um relacionamento de amizade. E aí há um autor muito interessante, que é o autor também do livro As Crônicas de Nárnia, do qual também há alguns filmes, que é interessante vocês assistirem se quiserem. Ele diz assim sobre a amizade. Venham comigo aqui no slide. Quando um amigo morre, ele leva um pedaço de cada um do grupo. Ele diz que dentro de um grupo de amigos, quando uma pessoa morre ou vai para distante, ele não apenas levou as suas qualidades e características do qual compartilhava com o grupo. Ela tirou um pouco de cada um de nós, as nossas expressões, por exemplo, com as piadas, as nossas risadas com um jeito, a risada do outro, ou o comportamento do outro dentro de uma reação dele. Então, quando um amigo se vai, ele leva um pouco de cada um das pessoas dentro do grupo, porque cada uma dessas pessoas respondia de uma maneira diferente àquele amigo. Então nós, por exemplo, não teríamos mais
os estresses de um colega com esse outro que se foi, porque ele não mais está no nosso meio. Nós não teríamos mais a reação alegre de fulano diante das brincadeiras de fulano que se foi. Então, dentro dessa compreensão de amizade, a amizade ela se fundamenta na virtude. Independente de quem nós somos, nós podemos ser amigos. Isso não significa que deva existir da nossa parte uma atitude de cativar essa amizade, de construir um sentimento único, né? de acabar regando essa amizade, né? Com palavras, com expressões, com jeitos, da maneira que nós pudermos. Uma outra questão que Sócrates ele vai explorar dentro do seu pensamento filosófico é a compreensão de bem e verdade. Ele vai dizer que a verdade e o bem, o conceito a respeito dessas coisas, eles não variam de lugar para lugar. A verdade ela não é uma para fulano que mora na Europa e nem outra para ciclano que mora na América do Sul. Ele vai dizer que a compreensão das coisas ela é única, ela é concreta, ela é a mesma, independente para onde a pessoa vá. Ele vai dizer que, conhecendo essas coisas, as pessoas poderiam viver segundo essas virtudes e se tornar uma pessoa melhor. O que é que ele vai explicar para nós aqui? Que é necessário, é indispensável o conhecimento do conceito das coisas para que as pessoas possam viver. Ele vai dizer que ninguém pode viver uma vida justa se não sabe o que é justiça, se não conhece a respeito do conceito de justiça. Não se pode praticar uma virtude sem antes conhecê-la. Um outro conceito também que Sócrates ele vai trabalhar muito é o conceito de justiça. Ele vai dizer que a justiça é essencial, deve estar a serviço do indivíduo unicamente, mas ela deve beneficiar toda uma comunidade. Ela deve beneficiar toda a comunidade. Ele também, sobre justiça, vai dizer que as leis verdadeiras devem reger as relações entre os seres humanos. Ele admite que há um padrão de vida comum de todos. Ele admite que há limites do qual um indivíduo dentro de uma sociedade não pode ultrapassar, porque senão ele acaba negando essa justiça. Por fim, ele vai dizer também que acima da justiça humana há uma justiça divina e natural. Ele vai dizer, em outras palavras, que esse padrão de justiça que deve reger a vida dos homens, que por vezes é criado pelos homens, por exemplo, pelos políticos, ela deriva-se ou deve derivar de um padrão de justiça maior, mais elevado. E ele vai dizer que esse padrão de justiça é um padrão de justiça divino e natural. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o nosso conteúdo, eu peço a vocês que vocês coloquem nos comentários que nós vamos responder todos aqueles que pudermos responder, ok? Quando vocês fizerem isso, por favor, coloquem o nome de quem é que está fazendo a pergunta para que a gente possa saber quem é o aluno que está com dúvida. E eu deixo aqui para vocês a atividade da página 426 e 427. Vocês vão ler todo o conteúdo, ver as anotações que vocês fizeram aí no caderno e responder estas questões para fixação do nosso conteúdo. Com esta aula, nós encerramos os conteúdos da primeira unidade, do primeiro bimestre, e a partir da próxima aula, nós entraremos na nossa segunda unidade, falando sobre ética, a partir do pensamento dos filósofos e também a partir de uma compreensão bíblica. Obrigado, gente, pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima aula.